Aí. Então vamos lá, gurizada. A gente está encerrando a parte de leis de Newton com os exercícios da parte 4, que são os exercícios de força centrípeta. Encerramento. O que a gente vai fazer na aula de hoje, pessoal? A gente vai encerrar as questões da parte 4, que são casos de força centrípeta, tá? Na página 47. E na sequência, a gente vai entrar na parte de trabalho e energia, tá bom? Por que a gente precisa entrar nessa parte de trabalho e energia? Porque na termologia, a gente está terminando a parte de calor, temperatura, vamos falar de. Tá faltando só para a gente falar de dilatação. E depois a gente entra na parte de termodinâmica. E na termodinâmica é importante o conceito de trabalho e energia. Então a gente vai terminar toda a parte de leis de Newton aqui, e na sequência a gente já entra com esses conceitos de trabalho e energia mecânica, energia potencial, tá bem? Então vamos. Questão número 1, gente. Nas questões da parte 4, eu coloquei algumas situações só para a gente trabalhar com força centrípeta, só, tá? Questão número 1. Um bloquinho de massa 0,4 quilogramas preso a um fio gira numa mesa horizontal perfeitamente lisa com velocidade constante de 2 metros por segundo. Então imagina o seguinte, pessoal. Imagina você olhando para uma mesa, mas com uma visão superior. Então, imagina uma mesa, você está vendo ela de cima. Aí imagina que essa mesa ela tem um sisteminha que tem um corpo girando em movimento circular com velocidade constante, tá? Aqui, ó. Imagina que para fazer esse corpo girar, você tem um sistema que está prendendo esse corpo numa corda, e aqui vamos supor que tivesse um motorzinho girando. Então, na medida em que o motorzinho gira, essa corda ela vai fazendo isso aqui e o corpo vai escrevendo um movimento circular. Ele fala que a velocidade do corpo é constante e ela vale 2 metros por segundo ao quadrado. Então, imagina assim, ó. Imagina aqui, ó, a velocidade do corpo. Aqui, ó. Lembra que eu comentei com vocês que toda vez que você vai representar uma velocidade num movimento circular, você representa sempre a velocidade querendo sair da curva, tá vendo? Tá? Porque é justamente isso que a velocidade quer fazer, né? A velocidade ela quer andar reto. A velocidade que anda reto ficou estranho. Mas ela só vai variando porque existe uma força centrípeta, tá bem? Aí ele continua. Ele fala que o raio da trajetória, que seria basicamente essa distância aqui, né? Ó, esse raio da trajetória ele vale 20 centímetros. Qual a intensidade da força de tração no fio? A força, porque tenta imaginar o seguinte, pessoal, enquanto o corpo está girando, pelo fato da velocidade estar querendo sempre sair pela tangente, tem sempre uma força que está puxando o corpo para fazer a curva. Essa força, na verdade, é a força de tração. É a forcinha de tração. O fio, ele puxa o corpo para o centro, tá certo? Vocês estão observando que a força de tração ela está perpendicular à velocidade? Toda força que é perpendicular a uma velocidade, ela está atuando como centrípeta. Vamos escrever isso aqui, ó. Ui, perdão. A tração atua no sentido, não, atua na variação da direção da velocidade. E toda força que atua na direção da velocidade, ou seja, toda força que atua no sentido de corrigir a trajetória do corpo, é uma força centrípeta. Então, a tração atua
como força centrípeta no corpo. Como força centrípeta no corpo. Ou seja, é por causa dela que o corpo está fazendo uma curva. Então, se essa força está atuando como centrípeta, pessoal, a gente pode dizer que a tração é igual a mv ao quadrado sobre o raio. É ela que está se atuando para fazer o corpo girar. Observa que essa força, gente, ela vai aumentar com a velocidade. No nosso caso, como o corpo está em movimento circular uniforme, essa tração é constante porque a velocidade também é constante, tá bom? Então, tração igual a massa do corpo, ela acho que vale 0,4 quilogramas. Confere? 0,4 vezes. A velocidade do corpo é 2, só que elevado ao quadrado. Então, fica 4 dividido. Já pus 4 direto aqui, tá, gente? 2 elevado ao quadrado. Outra coisa importante, cuidado, o raio precisa estar em centímetros. Se o raio aqui é 20 centímetros, desculpa, precisa estar em metros, eu falei errado. Ele precisa estar em metros. Então, 0,2 aqui. Tá aqui, eu cancelo o 0,4, dá para simplificar com o 0,2, deu 2. Então, a tração é igual a 2 vezes 4, que dá 8. 8 newtons. Tudo bem? Deixa eu fazer duas perguntas aqui. São perguntas de conceito, tá? O que acontece com a tração se a velocidade aumentar? Hã? Ela aumenta. Ela tem que aumentar. Ela tem que aumentar, porque ó, a tração depende da velocidade. Então, se quanto mais rápido tiver o corpo, mais força essa corda tem que fazer para segurar esse corpo aqui. Tudo bem isso? Tá. Se eu dobrar a velocidade, a tração passa a valer quanto? Rápido. 32. Teve alguém que falou 16, eu escutei. Quem falou 16 pensou o seguinte, que a tração seria diretamente proporcional à velocidade. Então, dobrou a velocidade, dobra a tração. Só que cuidado, ó. Tem um quadradinho do lado. Se está ao quadrado, quer dizer o seguinte: tudo que você fizer com a velocidade, a tração sofre o quadrado. Então, por exemplo, se eu dobrar a velocidade aqui, a tração aumenta 4 vezes. Entende o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, daqui ela iria para 32, tá? Cuidado com essas questõezinhas de comparação. Quadrado. Exato. Então, por exemplo, se eu triplicar a velocidade, a tração fica 9 vezes maior. Se eu quadruplicar a velocidade, a tração vai ter que ficar 25 vezes maior. Ou seja, né? Quanto mais rápido esse corpo anda, mais ele exige da corda. Entende? Quanto mais rápido ele anda, mais ele vai exigir da corda. Então, o que pode acontecer numa situação limite? Ele correr tanto que a corda estoura. Então, o cara poderia muito bem ter falado isso. Olha, qual que deve ser a velocidade limite para a corda estourar? Aí, evidentemente, ele vai te dar o limite da tração da corda. Tá bom? Beleza? Tá aí. Então tá aí a questão. Essa questão ela é bem tranquila, pelo menos a princípio, porque ela só está usando a aplicação da fórmula, tá? Vamos para 2. Questão número 2. Opa, 2. Oi! Não, fala. Mas você não lembra nem o que era? Tá bom, beleza. Eu fiquei curioso agora. Eu fiquei curioso. Lembra aí rápido, hein? Por favor. 2. Um carro de 800 quilogramas, deslocando-se numa estrada, passa pelo ponto mais baixo de uma depressão com velocidade de 72 quilômetros por hora, conforme indica a figura. Qual a intensidade da força normal
que a pista exerce sobre o carro. Qual a intensidade da força normal que a pista exerce sobre o carro? No ponto mais baixo da trajetória. Então imagina o seguinte, ó, o carro ele está fazendo uma trajetória no formato de uma depressão e ele chega no ponto mais baixo da trajetória com uma velocidade de 20 metros por segundo. Observe como eu estou desenhando a velocidade. Observa que o corpo, gente, ele está fazendo uma curva, certo? A todo momento a velocidade ela é tangente à curva, tá? Beleza. Quando ele chegar no ponto mais baixo da trajetória, além da velocidade, tem duas forças agindo nesse corpo, que são o peso, que está sempre apontando para baixo, e a força normal. Força normal, por quê? O que que acontece? Pensa assim, ó. O corpo está descendo, né? Quando ele chegar aqui no ponto mais baixo do percurso, ele está empurrando o chão para baixo. Por ação e reação, quando ele empurra o chão para baixo, o chão empurra ele para cima. Essa força que o chão faz em cima dele é a força normal, força de contato. Tá ali. Numa situação, sem nenhum trocadilho idiota, mas numa situação normal, o peso seria igual a normal. Só que aqui não dá para ser. Porque veja, quando ele estiver no ponto mais baixo, ele está fazendo uma trajetória circular, não está? Onde está o centro dessa trajetória? Ele está aqui em cima, não está? Ó. Toda vez que um corpo está fazendo uma trajetória circular, a força resultante tem que apontar para o centro da curva. Se não existir uma força resultante aqui, significa que esse corpo está na primeira lei. Vocês percebem a diferença de existir e não existir uma força resultante? Se esse corpo tiver com uma força resultante zero, ele tem que ir embora para sempre assim. Só que não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é, de fato, o corpo está subindo. Então, para o corpo fazer essa trajetória, primeiro, a normal precisa ser maior que o peso. Por quê, Danilo? Porque aí vem a segunda coisa. A resultante não tem que apontar para cima? Se a resultante tem que apontar para cá, a única possibilidade dela apontar para cá é a normal ser maior que o peso. Vou escrever isso aqui, ó. A resultante das forças, a resultante das forças deve, eu não vou escrever assim, deve apontar para o centro, mas eu vou escrever assim, deve ter o sentido do centro. A resultante das forças deve ser centrípeta. Centrípeta. Então, em outras palavras, o que eu tenho é isso, ó. Normal menos o peso tem que ser igual à força centrípeta. Ó, normal menos o peso tem que ser igual à força centrípeta. Ui, por que que é normal menos peso? Tá, como é que eu posso te explicar isso? Pensa o seguinte, nesse ponto, a força tem que apontar para cá, a resultante. Só que eu tenho quantas forças atuando no corpo? Esse é o problema. Esse é o problema. Então, quando um corpo está fazendo uma trajetória circular, você tem duas situações. Situação número um, tem uma força atuando como centrípeta. Situação 2, uma resultante de forças é centrípeta. Então, quando o corpo está submetido a várias forças, não basta que só uma seja centrípeta. A resultante tem que ser centrípeta. Então, se eu estou pensando numa resultante, eu preciso pensar assim: isto menos isto. E outra coisa, né? Não pode ser peso menos normal.
Porque a normal tem que ser maior que o peso. Porque se a normal for maior que o peso, aí a gente garante que a resultante está para cima, que é o que eu preciso, entendeu? E também não pode ser igual, né? Também não pode ser igual, porque se a normal fosse igual ao peso, não teríamos força resultante. E isso é incondizente com o movimento circular. Se o movimento é circular, pessoal, ele precisa ter uma força sempre para o centro. Fica claro isso? Então ele quer normal, né? Normal igual a P, força centrípeta mais peso. Para um pouquinho aqui, antes de fazer conta. Tenta se imaginar agora dentro do carro. Você está dirigindo, tá? O que você vai sentir quando você passar por aqui? Não vai falar frio na barriga. E frio na barriga. Não, não, pior que nem é frio na barriga. Sabe quando que você sente frio na barriga? Quando a normal diminui. Gente, sabe o que é o frio na barriga? Você já pararam para perceber isso? O que é frio na barriga? Claro que tem vários tipos de frio na barriga, né? Tem o frio na barriga do tipo, eu vou me fuder. Tipo vestibular, né? Você sai aquilo ali é mais um cu travado. Não é? Mas tem o frio na barriga gostoso, que é o da montanha-russa. O frio na barriga que a gente sente, geralmente com movimentos, você pode reparar, é quando você perde o contato com o chão. Quando você está sentado no avião e o avião dá aqueles pulinhos assim, é ali que você sente o frio. O frio na barriga é um reflexo do seu corpo que está perdendo contato. Quando você está perdendo contato de qualquer superfície, você tem aquele frio na barriga. Então veja, quando você passar por aqui, a força de contato que te prende no chão, que seria no banco do carro, ela é o peso mais a força centrípeta. Ou seja, quando a pessoa estiver num ponto mais baixo, é que ela vai se sentir pressionada contra o assento. Ela vai ter uma sensação de prender mesmo o assento. Por quê? Porque a normal passa a ser o peso mais a força centrípeta. E aí vem uma coisa muito interessante. Por quê? O peso é constante, não é? Só que a força centrípeta depende do quê? Da velocidade. Isso significa que quanto mais rápido você fizer a curva, mais você vai se sentir preso no assento. Faz sentido isso para todo mundo? Tá? Quanto mais rápido eu fizer a curva, maior vai ser a força de contato no piso do carro ali. E, consequentemente, quem estiver dentro do carro também vai se sentir mais preso no assento. Tá? Então a normal fica. Vamos ver quanto que esse cara vai ficar. Quer ver? Força centrípeta, mv ao quadrado sobre r, mais o peso. Olha o que vai acontecer, gente. Só para vocês sentirem o drama. Ó. Essa conta aqui, ó, mv ao quadrado sobre r, ela vai ficar assim, ó. 800 vezes 20 ao quadrado sobre... Qual que é o raio da curva? 100 metros mais mg. M vezes g. Ó, uma coisa muito interessante para a gente não perder de vista essa análise que eu estou fazendo. O peso do carro ele vale 8.000 newtons, ó. Esse é o peso original do carro. Só que na hora que esse carro passar pelo chão ali, ó, a força de contato ali vai ser os 8.000 mais isso aqui, ó, que é a força centrípeta. Eu vou cancelar os dois zeros, cancelei. Aqui fica 20 ao quadrado, dá 400. 400 vezes 8, 32. 3.200 mais 8.000. Deu 11.200. Divide isso por 10. Dá 1.120 quilos. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Não? Quantos quilos pesa o carro? 800. Se você botar uma balança, ninguém faz isso, pelo amor de Deus. Põe uma balança aqui embaixo. Na hora que o carro passar, zoom, quanto a balança vai marcar? 1.120 quilogramas.
Isso é o que eu chamo de peso aparente. Quando o carro passar lá por baixo, gente, ele vai continuar pesando 8.000. Só que na hora que ele passar ali embaixo, ele vai apertar o chão de uma tal maneira que a força que o chão vai sentir é de 11.200 newtons, tá? Ou seja, para aquela superfície ali embaixo, é como se tivesse um peso maior do que o peso original. Isso é o que a gente chama de peso aparente, tá bom? Beleza? Por que que isso acontece? Por que que quando ele passa ali embaixo, a normal fica maior? A explicação simples é a seguinte, gente: isso é um efeito de inércia. Na hora que ele passa aqui por baixo, a tendência dele não é querer escapar da curva? Para não escapar da curva, a própria superfície atua comprimindo ele para cima. O problema é que quanto mais rápido ele passar por aqui, maior vai ser essa força de contato. Tá bom? Beleza? Tá aí. Oi. Tá. Hum, não. Não, mas acho que eu tô entendendo o que você está falando. É que assim, nesse caso, nós não temos o Fat agindo como centrípeta. Tá, vamos lá. Hum, como é que eu posso te explicar isso? Você entende que isso aqui não é necessariamente uma curva? Não? Isso é uma pista de descida e subida. Ó. Tenta imaginar uma pista em formato de U. Sabe aquelas pistas de skate que o pessoal faz assim, ó? Então, imagina o skatista aqui embaixo. Ele está no ponto mais baixo de uma pista em formato de U. Nesse contexto, ele está fazendo uma circunferência, ok. Mas você há de convir comigo que essa circunferência ela está atuando em que eixo? No eixo Y. Ó. Ou seja, ou ele está descendo, ou ele está subindo. Então, olhando para esta parte de uma circunferência, porque isso é uma parte de uma circunferência, você tem que imaginar o seguinte: onde estaria o centro dela? Lá em cima. Quando você fala lá em cima, você está falando do eixo Y, tá bem? Então, o que que eu tenho que fazer nesse contexto? Eu tenho que olhar para todas as forças que o corpo está sofrendo e vendo quais ou qual delas está atuando como centrípeta. Então, vamos lá. Quais são as forças que esse carro tem? Ele tem a força peso, que está para baixo, apontando para a terra, para baixo, para o chão. Ele tem a força normal, que está apontando para cima. Esse corpo tem atrito? Então, agora eu quero colocar o atrito na história. Tem. Como que é o atrito nesse corpo? Vamos lá. O carro está andando para cá, ó. Para onde está o atrito? Tá para trás? Não. Tá para frente. Gente, agora fodeu. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vai. Vai você. É. É a roda. O que que tem a roda? O que eu quero saber é o seguinte. Vamos lá. Esse atrito, ele tá ajudando ou tá atrapalhando o carro? Tá ajudando. Esse atrito é o atrito que o chão, que a roda faz no chão para trás. Você lembra que tem dois atritos? Cinético e estático. Quando tem atrito cinético, quando o carro está escorregando, isso não é um atrito cinético. O que está acontecendo aqui é o seguinte: vamos lá. O carro tem rodas. As rodas estão conectadas ao motor. O motor força a roda a girar para trás. Quando a roda gira para trás, ela empurra o chão para trás. E o que, que o chão faz no carro? Empurra ele para frente. Então aqui nós temos um atrito motriz. É o atrito que é a roda do carro grudada no chão, fazendo o carro subir a rampa. Então, esse atrito, gente, ele não é um atrito de um carro fazendo uma curva. Porque aí você tem a outra situação. Esquece isso.
Pensa numa pista, você olhando de cima. Aqui tem um carro. Aponta para mim para onde está a força-peso. Para dentro. Que agora você está olhando para a pista de cima. Essa é a merda da porra da física. Vixe, essa é a merda da porra da física. Porque quando você está olhando para uma pista assim, você está olhando de lado. Você estava olhando assim, de frente. Quando você está olhando para uma pista assim, você está olhando ela de cima. Então, se você me perguntar assim, desenha para mim o peso, eu vou desenhar ele para dentro da lousa. Desenha para mim a força normal, para fora da lousa. Desenha o atrito, para dentro. Por que agora o atrito é para dentro? Porque o corpo quer escapar para lá. Então, nesse caso, quem está atuando como centrípeta é o atrito de fato. Porque é uma outra situação. Então, ó, isso é um bom exemplo de como cada exercício você vai ter uma coisa atuando como centrípeta. Mudou um pouquinho a situação, agora não é um carro fazendo uma curva, é um carro fazendo uma depressão. No carro fazendo uma depressão, o atrito, desde que a roda não esteja patinando, né? Ele está levando o corpo para frente. Então ele é um atrito estático. Esse atrito, na verdade, ele não tem nada a ver com a centrípeta. Sim, sim. Esse atrito ele vai existir enquanto a roda não patinar. Por exemplo, vamos supor que chegue aqui, o cara aperta o freio e a roda patina. Roda trava. O carro começa a escorregar. Aí o atrito é para trás. Ele está sempre. Se a roda não está girando em falso, o atrito está sempre levando ele para frente. Lembra da história do burro. Como é que o burro anda? Não é empurrando o chão para trás? E aí o chão empurra ele para frente? Aqui o carro ele está fazendo a mesma coisa. As rodas estão empurrando o chão para trás. Por ação e reação, o chão empurra as rodas para frente. Então esse atrito é o atrito estático mesmo. Só um pouquinho. Pedro, desculpa. Não necessariamente. Não necessariamente. Ela pode ou não ser constante dependendo de outras resistências que você tem aqui. Sim. Outra coisa importante, tá? A força centrípeta, ela não precisa que a velocidade seja constante para você calcular ela. Você pode calcular ela num certo instante, tá? Porque o que vai acabar acontecendo numa situação um pouco mais aprofundada? Em cada ponto do carro, você vai ter uma centrípeta diferente, tá? Por isso que ele fala sempre no ponto mais baixo, porque é naquela situação específica, tá? Fala. Não, na verdade, nesse caso, a força centrípeta aqui é igual ao FAT. Aqui é igual ao FAT, porque a normal e o peso não estão interferindo. E pensa o seguinte, né? O movimento circular ele está acontecendo no plano da lousa, certo? Nesse plano aqui. A força normal ela está saindo e o peso está entrando. Então não são forças que estão nesse mesmo plano. Então nesse caso eles não têm importância nenhuma na centrípeta, tá? Beleza? E pegou agora? Pegou? Massa, ótimo. Vamos lá para outra. Oi. Que determinado tempo? Como assim? Ele sempre vai pedindo uma certa posição, é? Não, não. O que importa não é o tempo, é o local. É o local, tá? Como assim? Olha, reza para isso não acontecer. Porque olha só, deixa eu mostrar qual é o problema. Vamos lá. Vamos supor que ele peça para você alguma coisa numa situação como essa. Olha o problema que ele vai te arrumar. Você tem o peso e tem a normal. Tem a normal, certo? Quem é a força centrípeta? Normal menos PY. É uma merda. Vamos lá, devagar. Vocês estão percebendo que agora o corpo está num plano inclinado?
mesmo sendo uma rampa, mesmo sendo um plano inclinado. Naquele ponto, ele está no plano inclinado. Então vamos imaginar que supostamente ele peça para você calcular ou identificar quem é a centrípeta, alguma coisa. Por exemplo, se ele cobrar um exercício assim, eu já acho que ele não vai para o cálculo. Você já vai entender por quê. Se ele cobrar um exercício assim, ele vai pedir para você assim: qual é o vetor resultante na força centrípeta, alguma coisa do tipo. Então o que, que eu faria? Eu enxergaria aqui um plano inclinado, ok? De tal maneira que eu pudesse decompor o peso em Px, ó, Px. O que, que seria o Px, né? É uma força que está tentando fazer ele voltar para baixo. E o tal do Py aqui, ó. Do Py. Então veja, no eixo que está no centro da trajetória, eu tenho duas forças atuando. O normal, a normal, perdão, e o PY. O que, que a gente fez numa situação em que ele estava no ponto mais baixo? A gente não falou que a resultante precisava ser centrípeta? Eu faço a mesma coisa aqui. Aqui, a força centrípeta seria quem? Normal menos PY. Tem que estar para lá. Ele estaria subindo, né? Então, você teria uma velocidade para cá, tá? Aí, percebe como a questão fica bem mais foda? Porque daí o cara ia ter que te dar esse ângulo aqui. Não, eles não fazem isso, tá? Tem como ele pedir a aceleração, é que você está no mesmo caso aqui, porque a aceleração vai ser uma centrípeta. Você teria que abrir essa conta, tá? Eu acho que se for cair alguma coisa nesse tipo, é uma questão mais vetorial mesmo, assim, você apontar os vetores, tá? Sabe onde também acontece isso, gente? Fazendo um paralelo sobre essa questão, vou colocar uma observação aqui, ó. Pêndulo, pêndulo, pêndulo. Ó, estão ligado o pêndulo, né, gente? Ó, a gente estuda pêndulo na mecânica, estuda com energia, tá? Nos pêndulos, a gente tem um sistema meio que parecido com esse do sistema do carrinho descendo. No carrinho descendo, a força centrípeta ela vai ser sempre a normal menos o peso. Acabou. Agora imaginem o pêndulo fazendo isso, tá? Lembra que o pêndulo ele está oscilando entre duas posições, certo? E por que que ele oscila, né? Você pode enxergar a oscilação de um pêndulo de duas maneiras diferentes. Você pode enxergar em termos de força e em termos de energia. Por exemplo, se eu for em termos de energia, eu penso assim, ó, quando eu pego o pêndulo e levanto ele, eu estou levantando ele a uma altura h em relação a um ponto mais baixo, não é? A física nos ensina que quando você pega um corpo e levanta ele, você dá energia para ele. Energia chamada de potencial gravitacional. Então ele tem uma energiazinha aqui. Na hora que eu solto ele, eu deixo as forças atuarem. E quando a gente deixa as forças atuarem, a tendência dele é ir para o ponto mais baixo. Então ele vai transformando essa energia potencial em energia cinética. Quando ele chega no ponto mais baixo da trajetória, ele está com a maior velocidade possível. Tudo bem? Então, ó, aqui ele está parado. Veio descendo, veio acelerando. Gente, se o corpo vem acelerando, o que, que vai acontecendo com a tração? Vai aumentando. Por quê? Essa pergunta é foda. Por que, que quanto mais para baixo ele vai, mais a tração aumenta? Porque a tração é que tem que garantir a porra da centrípeta. Porque o que, que acontece? Vai imaginando o seguinte, ó, quando ele chegar nesse ponto mais baixo, ele vai ter só duas forças agindo nele. O peso e, agora não é mais normal, porque não tem mais chão, mas tem atração. Percebe como só mudou o nome da força? Ó. E aqui, gente, tem que ter uma tração maior que o peso.
Porque se a tração não for maior que o peso aqui, o fio estoura e ele vai embora. Porque qual é a garantia que eu tenho que ele vai continuar? A garantia que eu tenho que ele vai continuar é a tração menos o peso ser igual à força centrípeta. Entenderam? Então, tipo assim, olha que foda. Conforme o corpo vai descendo, o resultado dessa conta vai aumentando de valor. Porque ele vai ganhando velocidade, ele vai ganhando velocidade, ele vai ganhando velocidade. Agora, para pensar. Se o resultado dessa conta está ficando cada vez maior, a culpa é de quem? Da atração, não do peso. O peso é constante. Né? Tipo assim, o cara está descendo aqui. Ele continua sempre com o mesmo peso. Só que ele vai exigindo cada vez mais do fio que o fio tenha uma tração suficientemente alta para conseguir segurar ele. Se o fio for um fiozinho meio bichado, meio vagabundinho, conforme ele vai descendo aqui, a tração vai ficando cada vez maior, o fio pode romper. Entendeu? Tá? Por isso que a chance maior de quebrar o fio nesse tipo de movimento é no ponto mais baixo. Tá? Isso vale para balanço, quando balanço de corda, né? A criancinha tá balançando a corda. Esses dias eu vi no. Vocês já viram no TikTok um vídeo de um cara. É duas crianças. Puta. Sabe aquelas redes de você dormir? A criança começou a balançar. Mas só que ela balançou tão alto, que a rede desenganchou. Mano, o moleque foi que nem uma bosta no chão. Plá! Tipo, e sabe quando a criança devia estar sentindo tanta dor que ele só fez assim, ó. Ai, ai. Aí a mãe entrou no quarto. O que que tá acontecendo? Aí o menino, ele caiu. Tipo, caiu o caralho, porque quem tava balançando era o irmão. O que você acha que a mãe fez? Se fudeu! Bem feito! Mano, o menino tava no chão estatelado. Sabe aquelas dores que. Ai, o pessoal não consegue nem se mexer assim. Fiquei com pena dele, coitado. Mas foi isso, tá? Vocês já viram esse vídeo? É muito engraçado, gente. É muito, muito engraçado. Agora, olha o que a gente torce para não acontecer. E se eu precisar calcular a força centrípeta nesse ponto aqui, ó? Por exemplo, num ponto intermediário aqui. Eu teria que fazer a mesma coisa, ó. Peso, aqui, tração assim. Aí eu taco a decomposição, não tem jeito, ó. Tá? Isso, eu sempre vou decompor o peso nesse caso, tá? Aí eu decomponho ele em PX e PY. Aqui é o PY, perdão, ó. Aqui seria o PY e aqui seria o PX. Já fez, mas eu vou responder de novo. Tudo bem. Essa é uma boa pergunta. Por que eu não posso decompor a tração? Eu vou te devolver essa pergunta com uma outra. Por que eu decomporia ela? Então, vamos lá. É isso que eu queria que você respondesse. Se eu for decompor a tração, eu teria que decompor a tração assim e assim, concorda? Só que aí tem um problema. Eu preciso decompor as forças de uma tal maneira que a resultante aponte para onde? Para cá. Isso faz toda a diferença. Se eu quero que a resultante aponte para cá, gente, não é uma boa ideia decompor a tração. Porque, meu, a tração já tá prontinha. Então eu tenho que olhar para as duas forças, porque assim, eu tinha a tração e tinha o peso. Eu olhando para as duas forças, qual que não está na direção do centro? Ah, é o peso, então é ele que eu vou decompor. Isso faz a gente também entender por que quando está no ponto mais baixo eu não preciso fazer isso. Porque no ponto mais baixo, tanto a tração como o peso estão na direção da força centrípeta. Só basta eu fazer uma subtração. Então aqui ficaria, ó, tração menos PY igual a força centrípeta. Tá? Beleza? Foi bom a gente ter também feito esse exercício, tá? Porque é um caso muito parecido com o do pêndulo. Então, se quiserem anotar, pode falar. Uh-uh, uh-uh. Isso é uma coisa curiosa também. Porque assim, como é que eu posso explicar isso?
Tá, deixa eu tentar explicar assim, ó. Imagina um movimento de tal maneira em que o pêndulo faça isso, ó. O que que vai acontecer? O pêndulo está fazendo isso aqui, ó. O que que a gente sabe? Se você deixar o pêndulo oscilando livremente, a gente sabe que quanto mais para cima ele estiver, menor é a velocidade dele. Se é menor a velocidade dele, a força centrípeta ela vai ficando cada vez menor. Até chegar num limite, por exemplo, onde a força centrípeta seja zero. Por exemplo, imagina que ele parou aqui. Parou. Parei. Nesse ponto aqui não tem força centrípeta. Por quê? Só tem o peso. Ah, mas Danilo, ele não precisa de uma força centrípeta nesse ponto? Não, se ele estiver parado. Porque se ele estiver parado, mv ao quadrado sobre r dá quanto? Então, quando o corpo está nesse ponto parado, por uma fração de segundo ele não precisa de força centrípeta, porque ele não está andando. Agora, na hora que ele começa a descer, na hora que ele começa a pegar a primeira velocidadezinha aqui, ele já começa a precisar de uma centrípeta. Então aqui a tração começa pequenininha, vai aumentando, aumentando, aumentando. Ela chega no maior valor aqui. Nesse ponto mais baixo, a tração está no maior valor. E ela tem que ser maior que o peso. Aí, conforme o corpo começa a subir, 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 ele começa a perder velocidade. Conforme ele começa a perder velocidade, essa tração passa a não ser tão importante. Ela vira zero. Se o corpo para, ela vira zero. Ou seja, se o corpo para, essa corda não está esticada. Por uma fração de segundo, ela desestica. É isso que a gente está propondo. Tá? Agora, se tem tração, ela está esticada. Estica, 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 estica. Parou. Ah, aqui não estica. Aí volta. Entendeu? Tá? É isso mesmo. Dá para fazer outro já? Podemos seguir? Então vamos. A questão número 3 agora. Tá aqui. Perdão. Questão 3. Na 3 eu vou colocar um caso extra, tá? Eu vou primeiro fazer a 3, depois um subcaso. Um veículo de peso igual, aí ele deu o valor do peso, percorre um trecho de estrada em lombada. Agora é diferente. Ao invés de ele fazer isso, ó, ele vai fazer isso. Uma estrada em lombada com velocidade constante de 72 km por hora, mesma velocidade do outro. A intensidade da força normal que o leito da estrada exerce no veículo quando passa pelo ponto mais alto e deu a normal. Parte da lombada confunde-se com uma circunferência com um setor circular de raio R. Calcule o valor do raio. Espera lá. Pronto. O corpo está aqui no ponto mais alto. Pronto. Olha lá. Vamos supor que ele está fazendo um movimento, gente, da esquerda para a direita, tá? Então vou colocar a velocidade dele aqui, ó. V. 20 metros por segundo, certo? Tá. Gente, se você não tiver nenhuma força resultante nesse corpo, ele vai embora. Então, por exemplo, quando um carro vai fazer quando, tipo, vocês já viram também, recentemente apareceu um vídeo na internet de um cara com uma caminhonete pulando uma duna. E, mano, o cara simplesmente voou. Porque era uma duna meio assim. E aí o que aconteceu? Ele veio aqui com uma velocidade muito alta. Quando ele chega aqui com uma velocidade muito alta, não teve força centrípeta suficiente para o cara continuar. Ele foi embora. Tá? Tudo bem. Ele, ele falou pra gente, ele deu o valor da normal, né? E deu o valor do peso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Quanto que vale o peso? Peraí. Quanto? 1,6 10 a quarta newtons. Ou seja, dá 16 mil, né? Tá. Quanto vale a normal?
10 a terceira. Tá estranho, não tá? 8, 10 a terceira. Tá estranho ainda, continua estranho. Sabe por que eu tô achando que tá estranho? É mentira, não é estranho nada, é só cena. A normal não tinha que ser igual ao peso? Será? Essa é a pergunta, será? Vamos ver. Quais são as forças que estão atuando aqui? Peso e normal. Pelo menos são essas as forças que vão interferir, não vão? Gente, se o corpo está fazendo uma curva, significa que existe uma força que deve estar apontando para o centro da curva. O centro da curva está aqui agora, não está? Ó. Então agora a resultante está para baixo. Perceberam a diferença? Quando é uma depressão, a força centrípeta tem que apontar para cima. Tá tudo bem. Quando é uma lombada, a força centrípeta está apontando para baixo. Para que a força centrípeta aponte para baixo, é necessário que o peso seja maior que a normal. Beleza? Olha lá, peso maior que a normal. Então, de fato, ele está fazendo uma curva. Tá? Como que a gente desenvolve a matemática da coisa? Ó, peso menos normal tem que ser a força centrípeta. Tá bom? Olha que interessante como a situação ela é literalmente o oposto da depressão. Na depressão, a gente estava falando aqui agora há pouco, que quando você atingir o ponto mais baixo dela, você vai se sentir mais pressionado, porque a normal de fato aumenta. Olha o que acontece aqui quando você isola a normal, gente. Isola a normal aqui. A normal, ela fica como? Peso menos força centrípeta. Né, ó, você passa a normal para a direita, passa a força centrípeta para a esquerda, você tem isso aqui. Agora, olha para essa frase, olha para isso e escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. Quanto mais rápido ele quiser fazer isso aqui, menor vai ser o contato do carro no chão. Veja se isso faz sentido na tua cabeça. Quanto mais rápido ele desejar fazer esta curva, menor vai ser o contato com o chão. Por quê? Porque quanto mais rápido ele fizer essa curva aqui, ó, maior vai ser essa bosta. A força centrípeta. E a normal fica igual ao peso menos a centrípeta. Entenderam? Exatamente. Qual é o limite dessa merda? Tipo, qual é o limite? O limite é quando a normal for zero. Tipo assim, ele pode acelerar um certo tanto até a normal ser zero. Mas fala, professor, mas espera um pouquinho. Se a normal for zero, ele vai desgrudar do chão? Vai. Só que ele ainda consegue fazer a porra da curva. Por quê? Porque eu tenho, se a normal for zero, quanto vale a força centrípeta? Igual ao peso. Ó. Põe a normal valendo zero aqui, ó. Nesse caso, o peso vale a força centrípeta. Tá bom? Aí você fala assim, que tipo de pergunta o cara pode te fazer exatamente nessa questão? Qual é a velocidade que eu tenho que ter para não dar merda? Aqui ele me deu a velocidade e pediu o raio, entendem? Mas a pergunta poderia muito bem ser outra. Tipo, olha, qual deve ser a velocidade que eu tenho que fazer aqui, ó, para ter certeza que eu ainda consigo fazer a curva? Para isso eu abro aqui, ó. Abre aqui. Oi. Essa não é a velocidade de escape ainda. Ela é e aqui a gente não vai usar esse termo velocidade de escape, tá? A gente deixa ele restrito para planeta. Mas é uma velocidade de dar merda. Você pode usar esse termo, que é a velocidade onde ele perde a contato da curva, tá? Nesse caso, se eu quisesse saber qual é a velocidade limite, basta eu desenvolver esta conta aqui, ó. mg igual a mv ao quadrado dividido por raio.
Oi? Mas é o próprio. Espera que eu vou. Lembra que eu falei que eu queria fazer um caso extra aqui? É o globo, tá? Mas é muito parecido. A única diferença entre esse caso e o Globo da Morte é que no Globo da Morte o motoqueiro tá aqui, ó, dentro. Isso. Isso. A gente vai fazer esse caso também, tá? Então veja, numa situação de lombada, normal igual a peso menos centrípeta. Fechou. Se o exercício quiser uma condição limite, ou seja, qual é a condição que eu consigo fazer a curva ainda no máximo sem fazer o escorregamento? Eu desenvolvo isso aqui, ó. Ao desenvolver isso aqui, você isola a velocidade. Como que ficaria a velocidade isolada aqui, gente? Raiz de GR. Então a velocidade limite é raiz quadrada de GR, tá? E isso para a situação onde a normal vale zero. É o nosso caso? Não é. Então, se não é o nosso caso, o que eu faço? Eu desenvolvo daqui, ó. Eu tenho a normal, eu tenho o peso, eu vou abrir a força centrípeta para achar o raio, tá bom? Ó, normal menos o peso. Oh, meu Deus. A normal vale 8.000. Igual. O peso vale 16.000. Igual. A força centrípeta. Não, menos. Ô, gente, ele deu a massa do carro, deu o peso. Então, vamos trocar para massa. Dá 800, né? Que o peso é 8.000. Ah, não, é verdade, eu estou trocando. O peso é 16, então a massa vai ser 1.600. 1.600 vezes. A velocidade que ele quer fazer a curva é 20, né? Ao quadrado. Dividido pelo raio, que é o que ele quer saber. Tá? A hora que eu passar esse 16.000 para o lado direito, pessoal, ele vai ficar menos 16.000. Então vai ficar, com 8.000, vai ficar menos 8.000, igual a menos 1.600 vezes 20 ao quadrado, dividido pelo raio. Tá bom? Corta os menos. Tchau, meninos. Tchau. Dá para cortar 2 zeros daqui e daqui. Aqui. Aí vai ficar, passo o R para lá, vai ficar 80 R's igual a 16 vezes 400. Passei o R multiplicando 80. O 16 multiplicado por 20 ao quadrado aqui dá 400. Dá para cortar mais um zerinho daqui. Tá? Corto o 8 com 16. Então o raio vai dar 80 metros. 80 metros. Tá? Podem perguntar, tá, gente? Antes de passar para a próxima questão, eu quero fazer o do Globo da Morte. Tá? É um caso extra. Oi? Pois é nenhum nem outro, mas na verdade ele é mais parecido com aquele. Vamos lá. Vamos fazer o caso extra aqui. O caso extra, que na verdade eu não coloquei exercício, é o caso do Globo da Morte. É, Globo da Morte ou loop. Porque ele pode fazer com avião também, ele pode fazer com uma série de situações. Vamos ver qual é a situação. Imagina um corpo fazendo uma trajetória de loop, tá? No caso do Globo da Morte, lembra ano passado tinha um circo aqui, lembra? Vocês foram no circo? Chegaram aí? Tinha o Globo da Morte lá, não tinha? Tinha, né? Não sei quem foi que me contou que teve um dia que o motoqueiro caiu lá.
Vocês estavam no dia? Hã? Você estava? Por que que ele caiu? Provavelmente. Porque ele foi muito devagar. Alguma coisa aconteceu que ele subiu aqui, ele chegou aqui muito devagar. Então vamos lá. Para variar, né? O globo da morte ele pode ser analisado tanto no ponto mais alto como no ponto mais baixo, tá? Vamos analisar os dois casos, porque daí você pode qualquer coisa que ele te perguntar do globo da morte você vai manjar. Vamos lá. Primeiro vamos olhar o ponto mais alto. No ponto mais alto, o corpo está subindo ali, ele vai ter. Lembrando que o centro ele está sempre aqui, ó. Então veja, no ponto mais alto, a força centrípeta ela tem que apontar para baixo. No ponto mais baixo, a força centrípeta tem que apontar para cima. Isso é claro? Tá. Aí você olha lá na força. Desculpa, na força não. Você olha lá no corpo e vê que forças estão atuando nele. No caso do ponto mais alto, eu tenho o peso apontando para baixo. Aqui. Tá? E a normal, gente? Para onde ela está apontando? Cima? Será que é para cima? Se não. Vamos pensar, ó. O corpo está subindo, não está? Quando ele chegar lá em cima, ele não quer sair da curva? Se ele quer sair da curva, ele está empurrando o chão para cima. Então o chão empurra ele para baixo. Não, calma aí, calma. O fato de ter duas forças para baixo não quer dizer necessariamente que ela vai cair. A questão é a seguinte: se esse corpo nesse ponto tem duas forças que estão para baixo, o que eu sei? Que a resultante dessas forças é igual à força centrípeta. Eu vou somar as duas, tudo bem? É claro que aqui, pessoal, a questão é a seguinte: quanto mais rápido ele subir, menor a chance dele cair. Vocês já viram um experimento que no YouTube tem um monte? A pessoa simplesmente pega um balde com água e enche de água e fica girando o balde. E a água não cai. Quanto mais rápido ela gira, menor a chance da água cair. Se ela começar a ficar muito devagar, pode ser que uma hora a água caia. Então, normalmente, quando a questão envolve globo da morte, ele vai te perguntar justamente isso. Qual a velocidade que o corpo tem que ter aqui para ter certeza que ele vai conseguir completar a curva? Tá? Qual é a velocidade limite? Velocidade limite. Então, se a pergunta for sobre o ponto de cima do globo da morte, com certeza ele vai pedir a velocidade limite. Tá? Vamos ver como é que a gente desenvolveria esse caso. Depois a gente vai para o ponto mais baixo, tá? Gente, o que começa... Bom, conforme você está fazendo o movimento aqui, ó, o peso não muda nunca. Peso é massa vezes gravidade. Só que a força de contato, gente, esta daqui, ó, ela depende da velocidade. Depende da velocidade. Porque pensa assim, ó, ela não é uma reação, essa força normal. Então, tipo assim, quanto mais você tentar empurrar o teto para cima, mais ele te empurra para baixo. E quanto mais rápido você tenta subir, mais você tenta empurrar o teto para cima. Então vê se faz sentido para vocês, ó. Quanto mais rápido ele sobe, mais forte ele empurra o teto, mais forte o teto empurra ele, maior a normal. Tudo bem? Por este raciocínio, deve existir uma velocidade em que isso aqui cai a zero. Tipo assim, imagine ele subindo tão devagar que no momento que ele chega aqui, por uma fração de segundo, ele desgruda do chão. Essa velocidade existe. No momento que isso acontecer, ele está na situação limite. Então, a situação limite é a situação que faz ele desgrudar do chão, momentaneamente. Se ele tivesse parado, ele caía. Ele só não cai por quê? Porque ele está andando. Então, isso aqui acontece numa fração de segundo. Não dá nem tempo.
A hora que ele vai cair, a velocidade já muda e vai embora. Isso é um processo muito rápido, tá? Então, se eu for para a velocidade limite, eu vou impor que ele vai perder o contato. Na hora que ele perde o contato, a força centrípeta passa a ser igual ao peso. Exatamente, exatamente. Então, ó, vamos calcular a velocidade limite? Aí eu faço igual aqui, ó. Por isso que eu falei que era parecido com o da lombada. Porque no final das contas, o que aconteceu aqui é uma imposição muito parecida com a da lombada. Aqui, ó, ficou mv quadrado sobre r igual a mg. Portanto, no globo da morte, qual é a velocidade limite? Raiz quadrada de rg. Percebe que é igualzinha a outra? Tá. Então, qual que é a situação? Se o cara chegar lá em cima com uma velocidade menor, ele cai. Se o cara chegar em cima, lá em cima, com essa velocidade, ou com uma velocidade maior, ele vai. Agora, imagina você no carro. Imagina que isso está sendo feito com um carro. Tudo bem? Imaginou você com o carro aqui? Se você chegar aqui em cima com essa velocidade, o que você vai sentir lá em cima? Você está de ponta cabeça, tá? Não esquece disso. Você está de ponta cabeça lá em cima. No momento que você sobe com essa velocidade, por uma fração de segundo, você desgruda do banco do carro. Você vai ter a sensação que você está flutuando por um segundo. Tipo kamikaze. É aquele momento que você faz. Se você já andou com esses monstros que vira de ponta cabeça, tem um momento que você chega lá em cima e faz assim. É o momento que você desgruda da poltrona, literalmente. Tá? Você só não cai porque não dá tempo. Essa é a sacada. Porque se você chegar aqui com essa velocidade e parar aqui, aí você cai. Tá? Essa velocidade, fazendo uma analogia, é a velocidade orbital de um planeta. É a velocidade, a menor velocidade que o planeta tem que ter para não cair. É o mesmo tipo de evento, entende? Claro que isso aqui não tem nada a ver com o planeta, mas a mecânica da coisa é a mesma. Tá? Oi. Hã? Que simulam. Sim, sim. Então, mas a simulação da gravidade zero, ela consiste em quê? Fazer você perder o contato com o chão. Então, esses aviões que simulam a gravidade, o que eles fazem? Eles vão lá para cima, quando eles chegam lá em cima, eles despencam em queda livre. Então, imagina, você está em cima de um avião. Se o avião começa a descer assim, ó, rápido, o que acontece com você? Você desgruda. Então, na queda livre, o que está acontecendo? O avião está lá em cima. Você quer fazer a pessoa perder a sensação de peso, então você tem que tirar o pé dela do chão. Então o avião desce, só que ele desce tão rápido que as pessoas ficam assim, ó, elas vão caindo junto com o avião. Só que lá dentro tá todo mundo flutuando, mas na verdade está todo mundo caindo. Então por isso que é interessante a gente entender que o que dá a sensação de gravidade para a gente não é o peso, é a normal. Então você pode fazer uma pessoa se sentir mais pesada ou mais leve simplesmente acelerando ela para os lados, né? Que é o que acontece no globo da morte, tá? Agora, e lá embaixo? O que acontece quando você desce? O que acontece com a sua sensação de peso lá embaixo? Aumenta, diminui? Uhum. Ela aumenta. Vamos entender por quê? Por que lá embaixo a nossa sensação de peso aumenta? Bom, você tem o peso apontando para baixo. Maravilha. Temos uma normal, que nesse caso está apontando para cima. Ô, gente, por que nesse caso a normal está apontando para cima? Porque ela é a reação do chão. Então, o carro empurra o chão para baixo. O chão empurra o carro para cima. Tá bem? Aqui. Nesse caso, gente, nesse caso, não tem muito choro nem vela. Por quê? A normal, ela precisa ser maior que o peso. Não tem como isso não acontecer. Por quê? Porque como o corpo está fazendo uma curva aqui, ó, no ponto mais baixo, a força centrípeta ela tem que apontar para cima. O problema é que nesse caso, gente, a única força que está apontando para cima é a própria normal. Nesse caso aqui, qual que é a diferença? Eu tinha duas forças apontando para o centro. Então eu podia, entre aspas, abrir mão de uma, entende?
Agora, aqui não. Nessa situação, eu tenho uma apontando para o centro e a outra não. E necessariamente, para dar uma resultante para cima, eu preciso que a normal seja maior que o peso. Por isso eu me sinto mais pesado aqui, tá? Aí aqui a gente cai no caso da depressão, né, gente? É o mesmo caso da depressão, né? Tá? Hum, maravilha. Agora a gente pode passar para a próxima. Questão 4. Cordinhas. Cordinhas, cordinhas, cordinhas. Uma pedra amarrada a um fio, considerado ideal, realiza um movimento circular num plano vertical com um raio de trajetória meio metro. Vou desenhar aqui. Tipo, você amarrou um fiozinho numa pedrinha e essa pedrinha foi colocada para girar. Ó, imagina isso aqui, ó. O corpo está girando, tá? Isso aqui, ó. Ui. Pode, claro. Aqui. Sim. Isso, ele não cai se é normal por zero. É o limite. Isso. Aqui, você está falando? Tá, daqui. Bom, vamos lá. Deixa eu só tentar imaginar. Você vai ter uma normal para cá e o peso para baixo. Eu vou ter que decompor o peso. Vai ter um P para cá e um P para cá. É a mesma situação do pêndulo. Quer ver, ó? Eu vou só fazer um negócio aqui, peraí. Vamos supor que o corpo esteja nesse ponto aqui, vai. Vamos tentar ver como que seria a força centrípeta nesse caso. Se o corpo tiver num ponto que não é nem o ponto mais alto, nem o ponto mais baixo, bom, a centrípeta tem que apontar para cá. Uma coisa ele tem sempre, a normal. Calma, é. Só que aqui o que vai acontecer, né? A normal, ela tá bonitinha. Ela é bonitinha. Só que o nosso querido peso está para baixo. Então eu vou ter que decompor ele. Como que eu vou decompor? Ó, quem vai ser o meu eixo X? O eixo de onde ele está andando. E quem vai ser o eixo Y? O eixo da normal. Então, só que o que vai acontecer nesse caso? Olha a merda. A hora que você decompuser o peso, você vai ter um px, que não importa, e um py para dentro. É, para cima. Então, a centrípeta aqui vai ser a normal mais py. Mais py. Se o corpo tiver aqui, é o contrário. Porque aí você tem a normal para cá e o py para fora. Entendeu? Então, quando ele está nos pontos mais altos aqui, ó, seria normal mais py. Quando ele está nos pontos mais baixos, seria normal menos py. Tá bom? Beleza. Tá, então voltando na questão, ó. O cara tá fazendo, ele tá girando, segurando um barbante, fazendo isso aqui, ó, girando, tá? Aí ele fala assim, ó, a velocidade escalar da pedra ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória é V1 e a força de tração vale T1. Então aqui, ó, quando ela tá passando por aqui, ó, eu tenho uma velocidade V1 e uma tração T1 puxando ela para dentro. No ponto mais alto, a velocidade é V2, então a velocidade aqui, ó, é V2, tá? E a tração vale T2. Gente, olha a diferença do ponto mais alto para o ponto mais baixo. No ponto mais baixo, a tração está apontando para cima. No ponto mais alto, a tração está apontando para baixo. E aí, beleza. Tudo bem?
Item A. Ah, não, ele fala assim: a massa da pedra vale 50 gramas. 50 gramas. E a gravidade vale 10. Tá, beleza. Item A. Sendo V1 igual a 11. Ah, tá, ele deu a velocidade. Ai, droga. Desculpa, eu deixei cair aqui. Perdão. Ó, se a velocidade em 1 vale 11, quanto vale a tração? Ô, gente, qual é a diferença do ponto mais alto e do ponto mais baixo aqui? O peso e, na verdade, a resultante, né? Porque, veja, quando ele está no ponto mais baixo, quando ele está no ponto mais baixo, a força resultante, ela tem que ser tração menos o peso, concorda? Que ele está fazendo a trajetória aqui, ó, descendo. Então, a força centrípeta, ela tem que apontar sempre para cá, ó. Tá? Então, veja, quando ele está no ponto mais baixo, a força centrípeta, ela tem que ser igual à tração menos o peso. Tá bom? Agora eu vou abrir isso aqui. Porque, ó, ele quer o quê? A tração. Então, eu vou ter que desenvolver isso aqui tudo, ó. Eu posso escrever uma coisa um pouco melhor, ó, que a tração é igual a peso mais a força centrípeta. Tá bom? Então, vamos desenvolver agora. Tração igual peso, massa, vezes gravidade. Gente, olha aqui um pouquinho, por favor. A massa eu coloquei em quilogramas, multiplicada pela gravidade. Tá? Então, isso aqui é o peso. Mais força centrípeta. É a massa em quilogramas, vezes velocidade ao quadrado. A velocidade deu quanto? 11. Vamos elevar ao quadrado. 121. Tudo isso dividido pelo raio. O raio é 0,5 metros. Por que que o quê? Porque tem que ser sistema internacional. Tá? Como eu estou trabalhando com... Sempre que eu estou trabalhando com força, a massa precisa estar em quilo. Tá? Ó, aqui eu coloquei o raio em metro. Em metro. Tá? Então, isso aqui é o peso mais mv ao quadrado sobre 2. É uma conta desgraçada, né? Porque os números são muito pequenininhos. Ó, aqui vai dar assim. 50 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a primeira dá 50 vezes 10 a menos 2, que é 0,5. Mais 50 vezes 10 a menos 3 dividido por 5, 10 a menos 1, corta, aqui dá 10. 10 vezes 10 vai dar 10, dá 10 a menos 1. Olha, eu acho que aqui vai dar 12,1. Tá bom? 12,1. O de vocês também deu? Beleza. Então a tração deu 12,6 newtons. Pronto. Isso é o item A. Item B. No item B ele fez o contrário. Primeiro que ele deu agora no ponto mais alto, ó. Sendo T2 7,8, calcule V2. Agora ele quer o V2, sabendo que a tração vale 7,8. 6. Pronto. Quem que é a resultante agora, gente? Porque, ó, no ponto mais alto, além da tração, você também tem a força-peso, que é mais ou menos o ponto de cima do looping, né? No looping aqui, ó, o que você trocou é a normal pela tração, tá vendo? Ó? Tá? Beleza?
Então vamos lá. Se a tração for 7,6, qual é a velocidade? Nesse caso, eu vou dizer que a força centrípeta é igual à tração mais o peso. Tração mais o peso. Tá bom? Força centrípeta igual. A tração diz que vale 7,6. Mais. O peso, gente, eu vou copiar daqui, ó. O peso não é mg? Vai dar 0,5 newtons. Esse é o peso. 0,5 newtons. Então, nós descobrimos que a força centrípeta precisa ser 8,1. Ok? Newtons. Como ele pediu para a gente calcular a velocidade, a gente abre a força centrípeta aqui em mv quadrado sobre r. Ó, mv ao quadrado dividido pelo r igual a 8,1. Ai, essa massa maldita. 0,05, que é o 50 10 a menos 3, vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. O raio é 0,5. Ai, graças a Deus, ó. 8,1. Vou devagar, tá? Ui. Só. Só. Porque, nesse caso, quem está empurrando ele para baixo é o chão, que é normal. E aqui é a corda que está puxando. Inclusive, ele também pode perguntar aqui, qual a menor velocidade que a pedra tem que chegar aqui para a corda, para ela não cair? Se ele perguntar isso, o que, que eu faço? Aí a tração é 0. Igualzinho o looping. Só que no looping, a situação limite acontece quando a normal é 0. Na cordinha, qual vai ser a situação limite? Ele vai subir aqui, ó, com uma velocidade tão perfeitinha que a corda não precisa mais esticar. Quem vai agir como força centrípeta é só o peso. Tá? Mas isso é muito rápido. De novo, aquela história, muito rápido. Tá? Então, na situação limite aqui, isso aqui valeria 0. Ó, aqui, gente, só para encerrar a conta, ó. Aqui vai dar 1 sobre 10, não vai? Ó? 1 e 10. 1 e 10. 1 e 10. Passa o 10 multiplicando. V ao quadrado vai dar 81. V ao quadrado igual a 81. Então, o V deu 9. Tá bom? 9 metros por segundo. Agora o próximo. Aviãozinho no loop. O número 5. Um avião descreve em seu movimento, uma trajetória circular no plano vertical com um raio de 40 metros, apresentando no ponto mais baixo da sua trajetória uma velocidade de 144 km por hora. Outra coisa que eu vi esse final de semana que eu fiquei chocado foram as cenas dos ataques, né, de Israel a Oriente da Gaza. E eu vi uma cena, cara, de um... Era um piloto de avião. Ele com a câmera dentro do avião e a cena dele fugindo dos mísseis. Uma coisa assim assustadora, gente. Cara, o míssil passa do lado do cara. Aquele monte de apito no avião, os mísseis chegando perto. Cara, é uma situação assim que eu falo, meu, como é que uma pessoa
passa por aquilo e volta normal. Eu não acho, sinceramente, assim, um negócio assustador. Eu estou falando disso porque eu lembrei, por conta da questão, daquela história que a gente ouve falar, que os pilotos de caça precisam fazer um treinamento específico para suportar esse tipo de curva. Você imagina um cara fazer uma curva a uma velocidade de 144 km por hora. Qual é o problema, fisiologicamente falando, né? O problema é que quando você está dentro do avião, o fato de você estar fazendo uma curva faz com que você aumente a sua sensação de compressão no assento. Então, na questão em si, ele vai justamente nessa linha. Ele fala assim, ó, sabendo-se que um piloto tem massa de 70 quilogramas, então ó, a massa do piloto é 70 quilogramas. Então significa que se ele ficar sentado em cima de uma balança, a balança vai marcar quanto? 700 newtons. Ok? Tá. Agora ele fala assim, sabendo-se que a massa do piloto é de 70 quilogramas, qual é a força de reação normal aplicada pelo banco ao piloto no ponto mais baixo? Ou seja, quando o piloto tiver nessa situação, qual vai ser a força que ele vai sentir de compressão no banco? Tá? É isso que ele quer. Uma coisa eu sei, né? De antemão. Quanto mais rápido ele tentar fazer a curva, maior vai ser a força de compressão. Isso a gente sabe. Tá, se ele quer no ponto mais baixo, quem são as forças que estão agindo no piloto? Aqui dentro tem um piloto, não tem? Tem um piloto aqui. Quais são as forças que estão agindo nele? O peso do piloto, vou chamar de PP, e a força que o assento faz no piloto, NP. Oi. Não, é parecido, né? A gente não vai falar que é um empuxo aí, é uma força de sustentação por causa da aerodinâmica do avião. Porque, tipo assim, no caso do avião, não é o empuxo que sustenta ele, porque se fosse o empuxo, ele podia ficar parado. Porque você já reparou que o avião só voa se ele estiver andando? Por que eu estou contando isso? Porque ele não é um balão. Então ele precisa estar andando. Por que ele precisa estar andando? Se você olhar para. É mais ou menos isso, ó. Se você olhar para a asa do avião de lado, você vai ver que ela é meio assim, ó. Ela tem um formato meio específico. Este formato ele é importante que ele seja assim, por quê? Quando o avião começa a andar, então ele está andando para cá, o vento ele vem contra a asa, certo? Quando ele vem contra a asa, o que acontece? Ele vai passar por cima e por baixo, ok? Só que acontece o seguinte, como os percursos são um pouco diferentes, o que a gente consegue perceber é que no momento em que esse tipo de situação acontece, a velocidade do ar é diferente nas duas partes da asa. O ar ele passa mais rápido por um lado do que por outro. E essa diferença de velocidade cria na asa duas pressões, uma pressão para baixo e uma pressão para cima. E a pressão para cima ganha. Então, o que acontece? Essa pressão aerodinâmica diferente nas duas asas faz com que crie-se uma pressão para cima que iguala o peso do avião. Então, tipo assim, quando as pessoas falam que o avião é o transporte mais seguro que existe, não é mentira. Porque qual é a chance disso aqui dar errado? Zero. Só tem um problema. O avião tem que andar. Se o avião está andando, isso aqui acontece. Se o avião começar a perder velocidade, isso aqui para. Vocês lembram aquele caso do avião que entrou em parafuso, entrou em stall? Aquilo aconteceu por causa disso. Alguma coisa aconteceu no avião que o avião perdeu velocidade bruscamente. Se o avião perde velocidade bruscamente, isso aqui para de funcionar. O avião despenca, literalmente mesmo. Tá? Agora, se ele consegue, mesmo sem motor, consegue manter a velocidade, ele pode ir planando. Não teve o caso do avião que pousou no Rio Hudson? Espero saber desse caso? Viram até filme. É um caso de um. Foi na década de 90, 2000. Lá em Nova York. O avião subiu. Meu, deu tipo 20 minutos de voo. Nem isso. O avião foi subindo, acho que ele estava subindo mesmo. Na hora que ele começou a levantar voo, veio uma. Eu ia falar manada de ganso. Como que chama? Enxame? Manada? Enxame é foda também, né? Enxame é abelha. Como que é o nome? Coletivo de pássaros. Nhaque? Como assim?
Ninhada? Não sei. Rebanho? Não. Uma turma de pato entrou na turbina do avião, gente, nas duas. Pato. Pataquada, bando. Enfim, umas aves entraram nas turbinas do avião. Na hora que as aves entraram nas turbinas do avião, a turbina do avião queimou, as duas, de um lado e do outro. O cara estava subindo, sem hélice nenhuma ali, na turbina nenhuma. O que o maluco fez? Ele foi planando, 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 e aterrorizou, não. Aterrizou no Rio Hudson, no meio de Nova York. Esse caso ficou super famoso. O avião foi descendo, porque ele tava lá em cima, os caras mandando ele voltar para o aeroporto. Ele falou, mano, não vai dar tempo, eu tô sem motor, eu tô planando. Ele fez um cálculo rápido ali, ele falou, ó, puta, eu acho que eu consigo pousar no Rio. E foi e pousou no Rio com as turbinas literalmente desligadas. Mas por quê? Porque o avião não perdeu velocidade tanto. Se ele perde velocidade, já era. Né? Que é o que aconteceu com o avião lá da Chapecoense, né? Foi. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque o que acontece é o seguinte: peraí, você tem a asa que é assim, ó. Né? Ela tem esse formato meio aerodinâmico. Então, o ar, ele faz isso, ó. Certo? O que pode acontecer conforme o avião passa por aqui? Você pode ter algum fluxo de ar aqui que atrapalhe. Por exemplo, vamos supor que ele está passando numa região onde tem uma corrente de vento fazendo isso, um movimento totalmente aleatório. A hora que o avião passa, ele sente essa turbulência. Mas a turbulência é como se ele tivesse passado num buraco. Tipo, aquilo não vai fazer o avião derrubar. Não tem como uma turbulência fazer um avião cair. Eu já vi que você estava meio noiada, já pus a. Pode ficar tranquila, tá? Quando você estiver indo viajar para prestar o seu vestibular, o avião não vai cair. Fica tranquilo, tá? Mas eu penso nisso toda vez que eu ponho no avião também, tá? Mesmo sabendo tudo isso, o que ele tem que fazer é o seguinte: ele está com uma certa velocidade. Só que com essa velocidade ele está perdendo uma altitude. Você tem que imaginar o seguinte, ó. O avião está aqui. Ele está planando. Então ele tem uma velocidade assim e uma assim. Ele vai fazer, teoricamente, ele vai fazer uma trajetória assim, não vai, ó. Se ele mantiver essa velocidade constante, porque ele não está em queda livre. Porque se ele tiver em queda livre, tchau, acabou. Mas se ele tem ainda uma certa velocidade para ir planando, então ele tem uma velocidade no eixo X, ele tem uma velocidade no eixo Y. Que conta que ele faz ali na cabine? Quanto tempo ele demora para chegar a fazer isso aqui? Então ele sabe qual é a altura dele. Ele sabe qual é a altura dele. Então ele fala assim: bom, se eu andar com essa velocidade nessa altura, eu vou ter um tempo para descer. Nesse tempo, quanto eu consigo andar aqui? Então ele vê se tem algum aeroporto com esse delta S. Só que ele tem que fazer isso em 30 segundos. Ou seja, por isso que eles estão em dois, né? Eles estão em dois ali. Então o cara já sabe, bom, qual é a minha velocidade VX? Minha velocidade VX é tanto. Nessa taxa de queda, eu consigo ainda voar quanto tempo? 15 minutos. Tá bom, então em 15 minutos eu consigo fazer isso aqui. Tem algum aeroporto nesse raio de 15 minutos? Não tem? Fudeu, eu vou pousar onde der. Ou, tem um aeroporto? Tem, então eu vou para aquele aeroporto. Ele tem que manter isso aqui. Ele não vai entrar em queda livre em nenhum momento, porque se ele entrar em queda livre, acabou. Ele tem que manter essa velocidade aqui o máximo possível. Porque se esta velocidade começar a diminuir, esta começa a aumentar. Porque ele começa a se aproximar da queda livre. Então ele tem que manter o máximo possível o avião andando com essa velocidade o quanto ele conseguir. Entendeu? Como ele está numa velocidade muito alta, né? Geralmente o avião ele fica ali a uns 850 por hora, mais ou menos, 700, 850, e lá em cima não tem tanto atrito. Então ele vai demorar um pouco para perder essa velocidade aqui. Vai demorar alguns minutos ainda. O ideal é a favor, né? Porque o que acontece se ele começar a andar muito contra o vento? Ele começa a perder essa velocidade muito rápido. Se ele começar a perder essa velocidade muito rápido, ele começa a cair muito rápido. Então ele vai tentar, e aí, claro, ele vai fazer isso com a ajuda da torre, dos caras, ele vai tentar fazer uma trajetória onde ele não pegue muita corrente de vento contra, de preferência a favor,
né? E ver se ele consegue ter um raio ali de alguns minutos para conseguir. Por exemplo, no caso do acidente do avião da Chapecoense, que aconteceu há muitos anos atrás, uma das hipóteses que os caras cogitam é que, primeiro, acabou o combustível do avião, óbvio, isso já é fato. E aí o que aconteceu? O piloto achou que dava para chegar no aeroporto, mesmo sem a porra da turbina ligada. Só que parece que o problema foi o vento. Estava ventando muito, estava chovendo muito na hora, os ventos estavam muito contra o avião, ele foi perdendo velocidade de uma forma que não era normal, então ele não conseguiu chegar no aeroporto. Ele não conseguiu descer e caiu na selva ali, aí já era. Tinha uma série, Desastres Aéreos, já viram? Agora eu acho que nem tem mais. Chamava Mayday, Desastres Aéreos. Eles pegavam esses casos, assim, tipo os voos famosos que deu merda. Mas, na verdade, o intuito da série era justamente falar o seguinte: olha, cara, se caiu é porque tinha que cair. Porque, assim, é uma sucessão de coisas que vão acontecendo que você fala, nossa, realmente. Não é exatamente, é tipo, é no seu dia. Não o seu, tá? Não o seu. Não o seu. Tá, e aí, gente, como é que eu faço a questão? Já até esquecemos, né? A gente ficou tão preocupado com o avião cair. Vocês lembram que ele queria isso, né? Se vocês fossem o piloto aqui, vocês estariam se sentindo como? Além de enjoados? Pressionados na cadeira. Muito pressionados na cadeira. Então vamos ver quanto pressionado a gente está. NP menos PP igual a força centrípeta. Vê se faz sentido, ó. Normal menos o peso, né? Porque normal menos o peso, a força tem que estar apontando para o centro, né? Então normal menos o peso igual a força centrípeta. Normal menos. O peso, ele vale 700 newtons. Igual a massa vezes velocidade ao quadrado. Ó, a velocidade é 144. Eu vou dividir isso por 3,6. Isso aqui vai dar 15, eu acho. Dá quanto? 40? Nossa, nada a ver, né? Tudo nada a ver. Dividido pelo raio da curva. Eu acho que o raio é 40 também, né? Aqui está o quadrado e o raio é 40. Então fica normal menos 700 igual. Puta, aqui vai ficar tranquilo, ó. Corto 40 com o quadrado, vai sobrar só um 40 aqui. 40 vezes 70 dá 2800. 2800, 2800. Aqui. Quanto que vai dar? Ô, gente, qual a sensação de gravidade que o piloto vai ter lá dentro? 300 gravidades? Não. 35 gravidades? 5. Quantas vezes ele está se sentindo mais pesado do que ele é? Cuidado, hein? Porque veja, se ele estiver sentado no avião, parado, qual vai ser a força normal que o banco faz nele? 7.700. Está parado, é normal, igual o peso. Naquele ponto mais baixo, a força que o banco está fazendo nele é 5 vezes maior do que o próprio peso. Então, para a pessoa que está lá dentro do avião, ela está sentindo uma gravidade aparente 5 vezes maior do que a gravidade normal. E por que que isso é um problema, né, gente? Vamos pensar no seguinte: seu corpo é feito de sangue, tem os órgãos e tem sangue, não tem? Vocês já imaginaram o que acontece com o teu sangue quando você faz isso aqui, ó, zoom? Seu sangue vai para baixo por inércia. Então, qual que é o problema de você fazer uma descida tão rápida, assim, ó, zoom? Se você fizer uma descida muito brusca, o seu sangue ele pode descer de uma tal maneira que você perde a consciência. Então, você faz uma curva extremamente brusca. Quando eu falo extremamente brusca, pessoal, eu estou dizendo que é uma curva que requer uma aceleração centrípeta muito alta. O que pode acontecer? A pessoa perde a consciência na curva, tá? É, 5 vezes maior. Isso, isso. É justamente para isso, para eles treinarem a força, esse efeito de inércia
que essa curva vai causar no piloto. Né? No piloto, essa sensação é uma sensação de que ele está sendo pressionado mesmo. Então, o sangue vai para cá, sangue vai para lá. Não existe força G, isso é o nome que se dá para o efeito de inércia. Porque não existe uma força G de fato. O que existe é uma sensação que pode ser comparada com a gravidade. Então, quando a gente fala em força G, é uma força de G aparente. Vamos dizer dessa forma. Tá? É o 5, exatamente. Então, na verdade, qual seria a aceleração aparente aqui? 5G. 5G. É o mesmo fenômeno. Só que na Fórmula 1 é maior, né? Gente, esse fenômeno aqui, ele acontece toda vez que você for acelerado para qualquer direção. Por exemplo, se você está num carro e o carro acelera para frente, você vai sentir isso aqui para trás. Então, o piloto de Fórmula 1, quando é que ele sente essa aceleração empurrando ele contra o banco? Quando ele acelera. Aí ele vai acelerando na reta. Quando chega no final da reta, ele mete o pé no freio. Aí o que acontece com o piloto? Ele é lançado para frente. Isso aqui vai te empurrar para frente. Na curva, isso vai te empurrar para os lados. Então, se eu faço uma curva a 200 por hora, vocês imaginam fazer uma curva a 200 por hora num carro de Fórmula 1. O cara vai ser jogado para o outro lado. Entendeu? Ele desmaia. Uma pessoa normal, se fizer isso aqui, desmaia. Com certeza. Se ela não for treinada, ela desmaia. Tá? Então, são efeitos de inércia, tá certinho mesmo. Tá bom? Vamos almoçar? Vamos? Então vamos. Oi.